Essa foi de longe a questão mais difícil que caiu no Exame Unificado de Química, o EUQ 2023.1. Eu diria a questão mais difícil do Exame Unificado de Química até hoje. Daqui a pouco vocês vão saber o porquê, mas antes disso, eu sou o professor Antônio Florencio, esse é a Universidade da Química, e se você for novo por aqui e for aluno de graduação em Química, Farmácia, Engenharia Química e não for inscrito, se inscreva, você tem muito a ganhar sendo inscrito aqui do Universidade da Química. Se gostar do vídeo, dê o seu like, me siga no Instagram, @Universidade da Química, e vamos ver que questão foi essa. Foi a questão de número 34, uma questão que valia simplesmente 1,5 ponto. É uma questão de equilíbrio químico, mas é um equilíbrio químico que não é trivial. Eu vou ler aqui com vocês. O hidrogênio é produzido industrialmente para a reforma a vapor de hidrocarbonetos, como metano, conforme representado na equação abaixo, CH4 mais H2O, formando CO mais 3H2. A 1200 Kelvin, a pressão de 10 atm, a massa específica, podemos pensar que a densidade da mistura gasosa no equilíbrio é 1 grama por litro. Considerando o comportamento ideal, a percentagem de metano que se decompõe e a fração em quantidade de substância de H2, ou seja, a fração molar de H2 na mistura e equilíbrio são, respectivamente, ele dá o R, ele dá a massa molar e ele pede para que nós achemos esses valores, né? Se vira, procura esse valor, procura qual é, cadê aqui, a percentagem de metano que se decompõe e a fração em quantidade de substância de H2. Vamos lá, vamos começar reescrevendo a fórmula para ficar um pouco mais fácil. Então, CH4 mais H2O formando CO mais 3H2. Vejam que ele está considerando o sistema como sendo um sistema ideal, é um sistema todo gasoso, e ele nos dá uma informação aqui que não é exatamente uma informação muito comum, que é a densidade, que é a massa específica. Mas tem um motivo para isso. Vamos lá. Se eu escrever a equação dos gases, PV igual a nRT, e eu fizer aqui uma pequena alteração, escrever que N é igual a massa dividido pela massa molar, e substituir aqui, eu vou ter PV igual a M dividido pela massa molar, que multiplica RT. Vou fazer mais uma modificação, eu vou pegar o volume e passar para cá. E com isso eu terei massa molar igual a M dividido por V, que multiplica RT dividido por P. Duas coisas importantes aqui. M sobre V é igual à densidade. E a gente então consegue correlacionar a massa molar com a densidade. Se nós estivermos trabalhando, por exemplo, com um único gás, uma amostra pura, nós poderíamos dizer que a massa molar desse gás é igual à densidade vezes RT dividido por P. Mas aqui nós temos uma mistura de gases. Então essa densidade não é de um gás, é a densidade da mistura. Eu consigo obter uma massa molar. Mas essa massa molar não é a massa molar de um gás. Por quê? Porque é uma mistura. O que eu obtenho aqui é uma massa molar média. Então vamos escrever que a massa molar média é igual à densidade da mistura vezes RT dividido por P. Ter essa sacação é o primeiro passo. Sem você perceber que isso determina a massa molar média, você não consegue avançar. Por quê? Porque a massa molar média ela pode ser descrita como a contribuição das massas molares de cada um dos gases que fazem parte dessa mistura. O metano contribui com um percentual, a água contribui com um percentual, o CO contribui com um percentual, a depender de suas concentrações no equilíbrio. Então nós podemos dizer que o metano vai contribuir com X, então X vezes a massa molar do metano. A água contribui com Y, então Y vezes a massa molar da água. O CO vai contribuir com Z e o H2 vai contribuir com W. Cada um desses números, X, Y, Z, W, eles são coeficientes. O somatório deles vai me dar 1, porque o somatório dessas massas molares vai me dar a massa molar média da mistura. Então posso dizer que X mais Y mais Z mais W é igual a 1. Outro aspecto importante é que eu já consigo calcular essa massa molar média. É só utilizar os valores aqui.
A densidade é 1 vezes 0,082 vezes a temperatura, 1200, dividido pela pressão, 10. A massa molar média vai me dar 9,89. E agora eu vou substituir os valores das massas individuais para termos a cara de uma equação. No caso do metano, 16x mais 18y, que é o caso da água. CO é 28, então 28z mais 2w. Agora eu tenho uma equação que tem 4 variáveis, e para resolvê-la eu preciso de 4 outras equações. Entretanto, pelo meu conhecimento de química, pelo meu conhecimento sobre equilíbrio, eu consigo simplificar esse problema. Vejam só. Para cada mol de CO que é formado, são formados 3 mols de H2. Então nós podemos dizer que a pressão do H2 vai ser igual a 3 vezes a pressão do CO. Consequentemente, o número de mols de H2 vai ser igual a 3 vezes o número de mols do CO. E o número de mols é proporcional a esses coeficientes, porque na prática esses coeficientes estão nos dando a fração molar. O coeficiente para H2 é o W, então eu posso dizer que W é igual a 3Z. Além disso, se as quantidades iniciais forem estequiométricas, a quantidade de metano e água no equilíbrio será a mesma. Então eu posso dizer que a pressão de CH4 é igual à pressão de água, que é a mesma coisa que o número de mols de CH4 igual ao número de mols de água, e o coeficiente nos dois casos será o mesmo, então x é igual a y. Essa expressão, portanto, vai ficar 9,89 igual. Como x é igual a y, eu posso somar 16 com 18, vai me dar 34x. E como w é igual a 3z, eu posso substituir aqui, multiplicar 3 vezes 2, 6, somar com 28, nós teremos mais 34z. Ou seja, o nosso problema, que antes tinha 4 variáveis, foi reduzido para 2. Nossa equação principal é 9,89 igual a 34x mais 34z. E com isso temos apenas 2 variáveis agora. Precisamos de 2 equações. Uma delas é essa e a outra é que x mais y mais z mais w é igual a 1. Sendo que x mais y é a mesma coisa, então isso aqui é 2x. E que w é igual a 3z. Então eu tenho aqui 3z igual a 1. Isso aqui vai ser 2x mais 4z igual a 1. Com isso, então, nós podemos isolar uma variável substituindo a equação principal. Aqui nós podemos escrever 2x igual a 1 menos 4z. Divido tudo por 2, então vai ficar x igual a 0,5 menos 2z. Posso pegar isso, substituir aqui. Então eu terei 9,84 igual a 34, que multiplica x, sendo x 0,5 menos 2z mais 34z. Se eu faço essa conta aqui, resolvo essa equação do primeiro grau, eu chego à conclusão que z é 0,21. Mas o que ele quer saber nesse caso é a fração molar do H2. O z, ele me dá a fração molar do CO. O que me dá a fração molar do H2 é o W. Mas nós já vimos que W é igual a 3Z. Portanto, W, que é a fração molar de H2, vai ser igual a 0,21 vezes 3, o que dá 0,63. A alternativa que me dá uma fração molar de 0,63 é a alternativa B. Então, até aqui eu cheguei nesse número, já conseguiria matar a questão, mas isso é só a metade da resolução. O que ele pede, além disso, é nós determinarmos o percentual de decomposição do metano. Para obtermos esse número, nós vamos precisar utilizar a constante de equilíbrio dessa equação. Então, a constante, o Kp, vai ser a pressão parcial do CO vezes a pressão parcial do H2 elevado ao cubo, dividido pela pressão parcial do metano vezes a pressão parcial da água. Eu tenho esses valores de pressão no equilíbrio? Agora eu tenho. Porque
a pressão de uma espécie A, por exemplo, vai ser igual à fração molar dessa espécie A vezes a pressão total. Ele me diz que a pressão total é 10. E a fração molar é o mesmo coeficiente que nós determinamos, o x, o y, o z. Na verdade, nós não fizemos o restante da conta, mas vamos lá. Nós já vimos que z é igual a 0,21. O w, portanto, vai ser igual a 0,63. E, além disso, x é igual a y. E nós obtivemos uma expressão, só voltar o vídeo, de que x é igual a 0,5 menos 2z. Então, nós podemos determinar x como sendo 0,5 menos 2 vezes 0,21, o que faz com que x seja 0,08, que é a mesma coisa do que y. Como que eu consigo determinar a pressão parcial? Ora, o z é o coeficiente para o CO, o w o coeficiente para o H2, x o coeficiente para o metano, y o coeficiente para a água. É só multiplicar esses coeficientes por 10, que é o valor da pressão total. Então, o coeficiente do CO, que é o 0,21, multiplicado por 10, vai dar 2,1, vezes o da água, 6,3 ao cubo, dividido pelo do metano, que vai dar 0,8, vezes o da água, 0,8. Quando eu faço essa conta, o valor da constante é igual a 820. Eu tenho agora a pressão de todas as substâncias no equilíbrio e tenho o valor da constante. Quando eu tenho um problema de equilíbrio químico, eu costumo falar que se eu tenho o valor da constante e a concentração inicial, eu tenho todas as concentrações do equilíbrio. Agora, se eu tenho todas as concentrações do equilíbrio e a constante, eu tenho também a concentração inicial. E é isso que eu quero. Eu quero saber qual é a concentração inicial, ou nesse caso, qual é a pressão inicial do metano. Porque eu sei o quanto sobrou. Se eu sei o quanto sobrou e eu sei a pressão inicial, eu sei o quanto reagiu, que é o que ele pergunta. Para vocês entenderem melhor, pensem que a reação é essa. CH4 mais H2O, formando CO mais 3H2. Inicialmente, a pressão do metano vai ser o PI, que eu vou chamar de pressão inicial. A da água também vai ser a mesma, PI, aqui 0 e aqui 0. Conforme a reação avança e alcança o equilíbrio, eu vou ter PI menos X, PI menos X, ou seja, a parte que reagiu. Aqui eu vou ter X e aqui eu vou ter 3X. Isso daqui, a diferença entre a pressão inicial e o que reagiu, é a pressão do equilíbrio. Eu tenho esse valor, eu tenho que é 0,8. Esse X aqui corresponde ao mesmo X do CO. Estequiometricamente falando, estamos correlacionando a pressão do CO no equilíbrio. E eu tenho também a pressão do CO, é 2,1. Então, para saber a pressão inicial do metano, nós temos 0,8 é igual a pressão inicial menos 2,1. Portanto, a pressão inicial do metano vai ser 2,9. Eu sei o quanto tinha inicialmente, 2,9. Sei o quanto sobrou, 0,8. Portanto, eu consigo determinar o percentual que reagiu. Quanto que reagiu? Se eu tinha 2,8 e sobrou 0,8, então nós tivemos 2,1 de metano que reagiu. Estou trabalhando em termos de pressão, mas é a mesma relação direta com o número de mols. Então, 2,1 sobre 2,9 vezes 100 me dá um percentual de 72,4%. Esse é o percentual de metano que reagiu, que corrobora com a alternativa B, os 73%. Agora me diga, se você estivesse fazendo essa prova, você teria acertado essa questão? Ela não é trivial. Deixe aqui nos comentários. Se gostou, dê o seu like. Se quiser apoiar o projeto da Universidade da Química, torne-se um membro. E lembre-se, sempre teremos mentoria, sempre teremos preparatório para o Exame Unificado de Química. Se você vai fazer o exame do dia 19 de maio, pode ser que você ainda tenha tempo de se inscrever na minha mentoria.